Quem está acostumado aqui com o nosso canal sabe que a gente costuma criar sempre um jogo padrão que acompanha as aulas do curso, e esse jogo é sempre o mesmo. A gente tem uma arca do tesouro e durante o curso a gente vai mostrando um caminho que o jogador tem que percorrer e ele vai tendo vários obstáculos até que ele consegue ou não chegar na arca. Quando ele morre num desses obstáculos, ele volta para o spawn. Nosso caso aqui, ó, vocês estão vendo a arca e o primeiro obstáculo é essa bola aí, que é uma bola mortal. Isso aí é uma cópia daquele jogo, o Frogger, né? O Frogger era um jogo que tinha um sapo que tinha que atravessar uma estrada e tinha carros indo para um lado para o outro. Ele não podia ser atropelado pelo carro. No caso aqui, a gente tem essa bola e se o jogador não conseguir atravessar, se a bola bater nele, ele volta para o spawn. Então vamos tentar aqui, né? Ver se o nosso jogador aí, né? Ele consegue atravessar, né? Vamos primeiro morrer de propósito aqui, né? Ele vai ali, e aí ele volta para o spawn, ele não consegue passar. Agora vamos esperar a bola passar para lá, né? Quando ela passa para lá, então nosso amigo conseguiu passar, né? Basicamente o jogo é esse primeiro obstáculo é esse aí, né? E a gente vai mostrar nessa aula como é que a gente fez isso. Vocês estão vendo aí que o nosso jogo está multiplayer, tem 2 jogadores. Agora ele é multiplayer, no caso aí específico, dentro de uma LAN, né? Porque como vocês viram na aula anterior, a gente cria um servidor. Eu não sei se isso for colocado na rede mesmo, se consegue acessar, né? Normalmente o Wi-Fi que a gente tem não permite que outro computador acesse o nosso, que é o caso do meu aqui. Então, eu tenho essa limitação para testar. E também isso não tem importância. Importante vocês estão vendo aí que o jogo é multiplayer. Inclusive, vamos tentar aqui fazer um chat aqui, né? Vamos dar um oi. Tudo bem? Nós não demos login aí, então nós temos 2 jogadores aí, né? Em princípio não tem nome. O outro responde, né? É o teste um número aleatório, o outro teste aí. Enfim, é um multiplayer. Mas isso não é importante. Nós vamos ver nessa aula como é que foi que a gente programou esse negócio. Ok? Vamos ver então. Estou mostrando para vocês aí aquela pasta TCL1 que a gente criou na aula passada. Vocês estão vendo aí as várias subpastas. E uma primeira que vocês podem ver aqui, ó, que é a mais importante, é a pasta SCR. E dentro dela tem aqui, ó, tem esse aqui que é o programa, né? O programa fundamental, né? Que é o Game TS. A gente pode abrir isso aí e usar. Se você tiver o Visual Studio, usa o Visual Studio, mas você pode abrir, inclusive com bloco de notas, né? Então você tem aí, ó, o programinha aí que a gente não vai usar. Então, quando você
gerar esse tipo de pasta aí, né? Esse tipo aí, você apaga todo esse game TS aí e aí você vai escrever o seu programa, tá? Então isso é a primeira coisa importante. Como a gente faz em todos os nossos cursos, a gente não fica digitando código. A gente coloca o código da aula lá no nosso GitHub e nesse caso aqui, ó, vocês vão encontrar isso nesse endereço github.com/damaskj2 Decentraland. Vocês estão vendo aí, ó, que a gente tem dois arquivos TS. O primeiro está ali escrito Game Aula 2 TS e o outro que é o Moving Plataforma TS. Então você tem que baixar isso, né? Não tem problema nenhum. Você dá um download aí, né? Tá? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que... Esse Game Aula 2 aí, ó, tá com esse nome Game Aula 2 meramente porque é o Game TS da Aula 2. Mas você tem que pegar, copiar esse código e colocar lá no arquivo game.ts que a gente mostrou agora, né? Que está ali no conjunto todo das pastas, né? Dos arquivos ali do nosso jogo, né? No caso aqui, nessa aula 2 aqui que a gente está vendo, você tem que baixar esses dois, esse Moving Plataforma, você baixa e coloca na mesma pasta, né? Então é isso aí, vamos ver como é que a gente usa esse negócio. A primeira coisa quase que secreta aí do Decentraland, que eu demorei a encontrar, é o seguinte: eu queria saber como é que eu fazia o player morrer, que teoricamente é fazer ele voltar para o spawn. Então eu acabei descobrindo aí na documentação aí, né, nessa página aí, Movie Player, em que a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Você tem que ir na pasta scene.json, né? E você tem que colocar essa linha aqui, Required Permissions Allow to Move Player Inside Scene, tá? Então você tem que colocar isso nessa pasta lá que está naquele, né? Nesse arquivo, né? Esse arquivo que está ali naquela pasta. E depois você tem o código aqui, ó. E no código, no início do código, você tem que dar esse import aí, import movieplayer2 from @decentraland/restricted actions. Então isso é uma coisa muito importante. A gente vai ver o código no nosso exercício, no jogo, mas essas duas coisas são básicas. Outra coisa que também é imprescindível, essa biblioteca aí, ó, que é a biblioteca ECS Utils. Então você tem que ir lá no github.com Decentraland-ECS Utils, jogo da velha Movie an Entity, tá? E aí você tem que, na realidade, aí você tem todas as informações, mas o que você tem que fazer mesmo é ir quando você cria, né? Quando você cria aquele DCL lá, o DCL1 no caso, você tem que instalar esse pacote, né? E você instala isso com esse comando aqui, ó, npm install /dcl/cs/scene-utils-b, tá? Então você tem que instalar esse negócio antes de dar o DCL Start, né? E depois no programa
você tem que dar esse import asterisco as utils from @dcl/ss-cn-utils, tá? Para você usar várias coisas aí dessa biblioteca. Então isso aí também é uma coisa fundamental. Vamos então, depois de todo esse preparo, para o programa propriamente dito, né? E a gente está aí com esse arquivo, como eu falei, você tem que copiar esse negócio e substituir lá naquele arquivo game.ts do conjunto todo que você criou. Então, como é que começa isso? Começa dando os importes, né? Daquilo que a gente comentou. O primeiro import aí ó, é justamente dessa biblioteca aí dos utils, né? Dos utilitários. Depois você tem que dar um import aí desse negócio do Movie Player para você poder jogar o player no spawn. E nós vamos usar nesse nosso programa esse outro programa que é o Moving Platform. Tá? Então você tem que dar esses imports. Depois você começa criando uma cena. E como é que você cria uma cena? Você cria dando um const, dá um nome qualquer. Nós damos aí tracinho scene igual a new entity e o nome da cena aí que a gente pôs tracinho scene também. Depois a gente adicionou esse tracinho scene no engine. Então isso é uma coisa básica que você tem que fazer. No caso específico aí, a gente criou três modelos, né? Um que é a gente fez isso de duas maneiras. São arquivos GLB. A gente criou dois deles, que é o piso. A gente criou no Blender e exportou, que é o piso verde. Depois a gente baixou um baú que a gente baixou da internet e o outro que é a bola que a gente também fez no Blender, tá? Isso aí a gente coloca numa pasta, a gente cria uma pasta Models e coloca esse negócio dentro. E no caso específico aí do baú, você tem que colocar também todas as texturas. Senão ele não carrega as texturas. Tem que ficar na mesma pasta. Tá? A partir daí, então, vamos ver como é que a gente define primeiro essas entidades. Né? No caso da entidade piso, aí, todas as entidades você define mais ou menos da mesma maneira. Então vamos ver o caso do piso aí. Primeiro a gente dá esse const, chama de piso, new entity, chama de piso também. Aí você adiciona essa entidade no engine. E você disse que o parente do piso é o scene. Então a gente adicionou esse negócio como filho do scene. Depois a gente define a posição em que vai ficar esse piso aí. A gente cria um transform. A gente cria com const, transform, pode ser qualquer nome. A gente colocou transform 3, new transform, e aí tem três informações. A position, que no caso aí, que é do piso, vai ficar no centro ali do quadradinho. Aquele quadrado tem 16 por 16 e o centro é em 808. A rotação, que é o quaternion.euler, é a rotação no eixo x, y, z, que é zero, não rodou nada. E o scale aqui também, no caso específico, como a gente fez o piso lá no Blender com tamanho de 16, então a escala aí também é a mesma. Depois você tem que colocar que esse piso aí, ó, você adiciona esse componente transform em piso. Tá? Finalmente você dá o shape. Então o shape, você chama ele de um nome qualquer. A gente colocou aqui GLTF Shape 2, podia ser qualquer outro nome. New
TFS Shape, e aqui você coloca o endereço do arquivo GLB. Tá? Depois você define aqui que ele tem a colisão. Isso aqui, inclusive, não está funcionando direitinho, mas a gente coloca assim mesmo, que ele bloqueia o pointer e ele é visível. Depois você, como no caso anterior, você adiciona esse componente. No caso aí, a gente adiciona isso ao piso. Tá? E no baú é a mesma coisa, mas vamos repetir. Define baú, nova entidade baú, né? Adiciona o baú no engine e diz que o parente do baú é a cena. Depois então transforme. No caso aí o baú a gente colocou lá vocês separaram, né? Ele está lá no cantinho lá, no fundo, no meio. Então é 15 de X e 8 de Z. E no caso aqui a gente teve que dar uma rotação, porque ele estava de lado, a gente deu uma rotação para ele ficar de frente. Tá? E no caso aí da escala também, quando a gente trouxe isso, esse a gente pegou da internet, ele estava excessivamente grande. Então a gente definiu uma escala aí para ele ficar do tamanho adequado. Então a escala é 0.007. Depois a gente adiciona esse transforme no baú e dá o shape aqui. É tudo a mesma coisa, a gente está repetindo aqui. Então a gente pegou lá o baú que tem esse nome aqui, Scene, no caso é GLTF. Então GLB e GLTF é mais ou menos a mesma coisa, e aquelas outras coisas, a colisão aqui que não funciona, e tudo bem. Agora no caso da bola aí é um caso interessante, que a gente só criou o shape dela, tá? Então aqui, ó, você tem o shape que a gente chamou de shape 3, coloca aqui o arquivo da bola, a colisão que não funciona, só isso, tá? Agora a gente vai como é que a gente vai trabalhar a colisão do player com a bola? Através da distância entre o player e essa bola. E para isso a gente criou essa função aí que é muito importante, né? Se vocês derem uma estudada aí, vocês vão ver que isso aí é aquele negócio do triângulo isósceles, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas basicamente você, para definir uma distância entre dois pontos, copie e use sempre essa função. Depois a gente tem, como em todo jogo, a gente tem o Big Loop, né? Que é dentro de uma classe, a gente tem um update. Tá? Então, a gente tem que criar essa classe que a gente chama de Move System. Ele implementa System e tem um update. Vamos aqui para os finalmente, aqui no Engine, a gente adiciona um sistema com new, o nome aqui que é o Move System. Agora, o que ela tem? O que tem dentro do loop? Primeiro, a gente define uma variável câmera, que é igual a câmera.instance. Depois a gente define a distância com dist e usa aquela função distância, que é aqui, ó. Horizontal, Move Platform, Get Component, Transform, quer dizer, o transform de Moving Platform, e com a posição de câmera aqui como segundo elemento ali da função. Se a distância é menor que 2, a gente usa esse comando moverPlayer2, né? No caso aqui, basicamente 000, isso aqui vocês esquecem, seria no centro, mas o que vale mesmo é esse primeiro. Agora a gente colocou esse horizontal moving platform, porque a gente não viu o que é, né? Ele está aqui embaixo. Por quê? Porque a gente usou aqui, ó, criou essa constante aqui, ó, horizontal moving platform, que é um new moving platform, e esse moving platform é lá de cima, né? Que a gente importou. E aí a gente
Aqui, ó, acrescenta como primeiro parâmetro o shape 3. O shape 3 é que é realmente ali a nossa bola. Tá? E depois aqui, ó, esses dois outros parâmetros são o ponto inicial e o ponto final do movimento para cá e para lá, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que ele começa de um lado no 3, na altura 1.5, né? E ele vai de 1 até 15. Então ele vai de 1 a 15, volta para 1, vai para o 15. Então basicamente esse aqui é todo o programa aqui do nosso jogo. Espero que vocês tenham entendido. Estudem bem isso aí, porque muitas dessas coisas vão ser usadas em outros jogos, né? É isso aí, gente. Muito obrigado. Fique sempre com a gente e vamos colocar novos desafios aí no nosso caminho até chegar na Arca do